Fala, galera do YouTube! Então, gente, hoje nós vamos falar sobre análise combinatória. Análise combinatória é um dos ramos da matemática mais bonitos de serem estudados, porque neste ramo, assim como na probabilidade que nós vamos ver depois da análise combinatória, ele estimula o nosso cérebro a pensar, o nosso cérebro a raciocinar. Porque os cálculos de análise combinatória não são cálculos difíceis. O que é difícil é a interpretação do texto para você chegar na resposta correta, né? Se você for bom de interpretação, você será bom de análise combinatória, ok? Então, veja bem, nós temos várias técnicas de análise combinatória que é para chegar numa determinada solução de um determinado problema. Geralmente, os problemas de análise combinatória são problemas de contagem. Então, nós temos diversas técnicas para calcular esses problemas de contagem. A primeira técnica que nós vamos aprender aqui na análise combinatória é o princípio fundamental da contagem, conhecido como PFC. P de princípio, F de fundamental e C da contagem. É isso aí, a matemática é linda. Então, vamos ver aqui, ó, dois exemplos, dois exercícios onde a gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem. Esse princípio, basicamente, ele serve para resolver qualquer problema de análise combinatória. Agora, é claro que mais na frente a gente vai ver outras técnicas que facilitam ainda mais a resolução desses problemas, ok? Então, vamos ver aqui o primeiro exercício, que diz o seguinte: para ir à praia, Silvia pretende colocar um maiô e uma canga. Sabendo que ela possui 5 maiôs diferentes e 3 modelos de canga, determine o número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Ora, esse aqui é um problema bem simples, né? Basta você ver as opções que Silvia tem para cada peça da roupa. Por exemplo, maiô, ela tem 5 opções, ela tem 5 maiôs diferentes. Então, ela tem 5 opções. Aí você coloca aqui, maiô, 5 opções, certo? De canga, ela tem 3 opções de canga. Aí você coloca bem aqui, ó, 3 opções de canga. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir combinando um maiô com uma canga, né? Um maiô diferente com uma canga diferente. Quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Aí é só multiplicar, ó. 5 vezes 3, 15. Então, ela pode se vestir de 15 maneiras distintas, né? 15 maneiras diferentes, combinando o maiô com a canga, ok? Então, isso aqui foi muito simples. Agora, esse daqui, ó, já vai colocar um pouquinho mais de o cérebro para trabalhar a interpretação do texto. Veja bem. Considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar. Então, veja bem, aqui nós queremos formar números com 3 algarismos. Por exemplo, 123 é um número que possui 3 algarismos, né? Outro exemplo, por exemplo, 246 é um número que possui 3 algarismos. E todos esses algarismos estão aqui, ó. 123, 246. Agora tem que notar uma observaçãozinha bem aqui, ó. Aqui nós temos o zero. Se eu colocar o zero na frente, por exemplo, 0,23, aí nós não vamos formar um número com 3 algarismos, porque o zero à esquerda do número, ele não vale nada. Então, na verdade, esse número aqui, ó, 0,23, é a mesma coisa que 23. Então, ele só tem 2 algarismos. Então, isso é uma coisa que você deve analisar na hora de resolver esse problema. Então, quer dizer que o zero, ele não pode ficar aqui no começo, ok? Tudo bem. O que mais você deve analisar? Você deve analisar o seguinte, que ele quer números ímpares. Se ele quer números ímpares, os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, tem uma restrição bem aí. Se é número ímpar, o último algarismo ele só pode terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Agora, acontece que os algarismos que foram dados só tem o 1, o 3 e o 5. Não tem nem o 7 nem o 9. Então, aqui, ó, restringiu, né? Números ímpares restringiu aqui o final, a terminação,
só pode terminar em 1, em 3 ou em 5. Então você começa por aqui, ó, pelo final. Quando for números pares, números ímpares, você começa pelo final. Então quantas opções eu tenho para o último algarismo? Eu tenho 1, 2, 3 opções. Então tem 3 opções aqui para o último algarismo, ok? Agora você vai para o primeiro. Aí lembrando que no primeiro algarismo, você tem que lembrar o seguinte, no primeiro algarismo não pode entrar o 0, né? E outra coisa, bem aqui está dizendo que os algarismos têm que ser distintos um do outro, né? Ou seja, diferentes um do outro. Então, o primeiro algarismo tem que ser diferente do segundo e diferente do terceiro. Agora, veja bem, você já colocou um algarismo aqui, que pode ser o 1, o 3 ou o 5, não importa quem você colocou. Pode ser um desses 3, mas você já colocou aqui. Então, você vai eliminar, né? Pronto, não posso colocar mais... Se eu colocar um aqui, eu não posso mais colocar aqui. Então, você elimina. Como o 0 também não pode ficar aqui no começo, você elimina o 0 também. E aí você confere quantas opções sobraram. 1, 2, 3, 4, 5 opções. Aí você coloca 5 bem aqui, ó. Por último, você vê o algarismo do meio, né? Então, veja bem, no algarismo do meio, o 0 ele já pode ficar aqui, o 0. O 0 já pode, né? Então, eu vou colocar aqui o 0 como opção, ok? O 1 não pode, porque ele já está aqui no final, né? Está no final. E também tem outro número que não pode mais, que é o número que eu coloquei aqui, ó. Que pode ser o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6, não importa. Vamos dizer que seja o 2. Então, elimina o 2. Ele não pode mais ficar aqui, porque ele já está aqui, ó. O 2 já está aqui, o 1 já está aqui. Então, como os algarismos têm que ser distintos, elimina. Sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 opções aqui também. Você coloca assim, certo? Pronto, agora é só multiplicar. Pronto. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Então, nós podemos formar 75 números ímpares com algarismos distintos, usando os algarismos de 0 até 6. Então, vocês estão vendo que o princípio fundamental da contagem é muito simples, é só multiplicar. Por isso, ele também é conhecido como princípio multiplicativo, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, né? E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que nós possamos estar fazendo aulas bacanas como essa aqui. Valeu, meu povo? Tchau, tchau!